diferentes disciplinas, né, conteúdos disciplinares, mas o que eu mais me identifico é com a sociologia e com a política educacional, né, porque articulando a política, a história e a sociologia, você pode construir um retrato fiel da realidade, né, resgatar aspectos bastante relevantes que permearam, né, a construção da política educacional brasileira, né? Então, articulando história, política e a sociologia, então dá para você ter uma visão bem ampla desse processo. Eu tenho um problema comigo que eu sou muito visual, então vocês vão perceber aí que eu falo muito com as mãos, né? Vou tentar me disciplinar um pouquinho, né? Então, na Universidade Federal do Maranhão, e o Ednardo sabe disso, que a gente atende às demandas, às necessidades, né? Mas agora, quando a gente consegue uma formação mais ou menos consolidada, aí você defende a permanência em determinados conteúdos, né, que são a sua área de maior aprofundamento. Então, eu defendo a minha permanência em política educacional e estou trabalhando com política desde os anos 2000 que eu estou trabalhando com política. Início dos anos 2000 que eu trabalho com política educacional. Então, espero que a gente troque um pouco dessas informações, que são muito interessantes, né? Como o planejamento, né? A política e o planejamento afeta a organização e a oferta da educação no país. Dentre as décadas que eu mais me identifico e que eu gosto bastante de trabalhar, são os anos 30, no governo Vargas, porque eu considero que os anos 30 eles trouxeram uma contribuição muito significativa em termos da organização da educação, deixando de lado a questão do Estado Novo e outras questões relativas ao governo Vargas, mas em relação à educação nós vamos ter a questão da consolidação do capitalismo, nós vamos ter o Brasil tentando se adequar às novas exigências, né, do contexto mundial, no que se refere à consolidação do capitalismo, os países mais avançados, e aqui a gente, como país periférico, né, dependente, vivendo, né, as imposições que eram impostas pelas grandes economias, pelos países desenvolvidos. Né? E aí coincide com a questão da Segunda Guerra Mundial, né? Onde Vargas, a história mostra os acordos que Vargas fez, né? Sob pressão que a gente pode até considerar fazendo uma relação com o governo atual, né? Cedendo à pressão dos países centrais, né? Estabelecendo acordos que, ao invés de beneficiarem o país, beneficiavam mais as grandes potências. Então, por que é importante a gente resgatar Vargas? Porque foi com Vargas que nós tivemos medidas efetivas, claro que em outros contextos também nós tivemos, mas foi com Vargas que nós tivemos as medidas efetivas que contribuíram para a organização da educação nacional, para que o país pudesse ter uma ordenação jurídica em relação à educação brasileira. Nós tivemos em Vargas a criação do Ministério da Educação, primeiro-ministro da Educação, Francisco Campos. Tivemos as reformas Francisco Campos, né, que deu a estrutura necessária e mexeu com algumas áreas, né, da educação no país. Como Francisco Campos passou apenas 1 ano e meio à frente do Ministério da Educação, ele foi, depois dele, assumiu o Ministério Gustavo Capanema, e Gustavo Capanema, ele passou um tempo maior à frente do Ministério da Educação, se eu não estou enganada, 13 anos, e aí ele conseguiu, de fato, desenvolver um conjunto de reformas para dar essa organização que a educação brasileira não tinha. Por exemplo, cada estado, anterior às reformas de Francisco Campos e de Gustavo Capanema, cada estado organizava a sua educação. A partir da criação do Ministério da Educação, aí começou a pensar num plano nacional de educação, na União assumindo o comando da educação nacional,
definindo, né, quais seriam essas bases da educação no Brasil. Então, os anos 30, os anos 40, até meados dos anos 50, porque Vargas se suicidou em 54, né? Nós vamos ter muitas ações aí encetadas pelo governo de Getúlio Vargas, que, deixando de lado a questão que ele era um presidente mais ditatorial, mas ele sabia lidar, né? Sabia negociar, tanto que ele foi considerado o pai dos pobres, né? Porque ele dava com uma mão e tirava com a outra. Então, ele conseguia conciliar os interesses divergentes. Passando dos anos 30, 40, vamos entrar nos anos 50. Os anos 50 ele é marcado, ele é um contexto de efervescência, né? Eu não considero que anos dourados, os anos 50 como anos dourados, que foi considerado na Europa, nos Estados Unidos, a gente possa trazer essa mesma denominação para o Brasil, porque em relação aos outros países, era um contexto que a gente coloca como contexto de equilíbrio fiscal, equilíbrio financeiro, né? Que a gente pode chamar... Era um ano em que não se teve... foi uma década que não se teve muitos, em termos mundiais, muitos conflitos no ano 50, mas no Brasil o contexto era de efervescência política, né? Vocês sabem que, em termos da educação, nós tivemos uma LDB que começou, um projeto de LDB que começou a ser discutido, passou 13 anos engavetado, e essa lei só foi ser aprovada lá em 1961, já nos anos 60. Mas os anos 50 ele é marcado pela atuação de educadores comprometidos, dos sindicatos, associação de professores, associação da sociedade civil, pela UNE, pelos DCEs, pelos DEAs, dos cursos das universidades, que começaram a desenvolver ações voltadas para a educação popular, né? Então, tendo como o exemplo de Paulo Freire, né? Com seu método de educação popular, com seu método de alfabetização em poucos dias. Então, a sociedade, a igreja e os movimentos sociais, os movimentos dos estudantes também se envolveram com essa iniciativa de atendimento educacional da população. Por quê? Nesse contexto dos anos 30, 40, 50 e até os anos 60, a educação pública, as vagas eram extremamente reduzidas. Praticamente não se tinha escolas públicas. A grande maioria das escolas eram escolas privadas, né? E o governo, para atender a população, mas ele atendia pela via política, da política partidária, né? Fazendo distribuição de bolsas de estudo, onde a pessoa pegava essa bolsa, e geralmente ele distribuía essas bolsas para os senadores, para os deputados, e eles iam para as suas bases eleitorais negociar apoio em troca de uma bolsa de estudos, né? E aí essas bolsas de estudos eram aceitas pelas escolas privadas. E as escolas públicas, elas eram em número insuficiente, que não dava para atender a demanda por educação do país naquele momento, né? E, por incrível que possa parecer, é com a ditadura militar, é com o governo militar que nós vamos ter a ampliação, vamos colocar entre aspas, porque era um contexto antidemocrático, mas a gente coloca entre aspas, a democratização do acesso à educação, né? Mas, antecedendo isso, nós vamos ter, antes de chegar nesse momento, nós vamos pegar o final dos anos 50 e início dos anos 60, né? Essa efervescência política no Brasil, né? Que culminou com a deflagração do golpe militar em 31 de março de 1964, né? Então, o projeto educacional dos militares, eles apontavam a necessidade, né? Claro que todo grupo que assume o poder, ele tem que utilizar, ele tem que garantir a aceitação do seu projeto político, né? Então, a primeira área que é mexida, que é afetada com as medidas, é
à educação. E, nesse contexto, eu estou falando sem pedir os slides, né, que eu já estou longe. Né? E, nesse contexto, nós vamos ter, né, deflagrado o golpe militar, é deposto João Goulart, que assume o poder, ele é deposto, e aí assume o poder a junta militar, que tem à frente o general, um cearense, Castelo Branco. Né? Então, Castelo Branco assume o poder, mas o projeto inicial da ditadura militar era não passar tanto tempo como o governo militar passou. Né? Voltando aos anos 60, final dos anos 50, contexto é um contexto de mobilização, de reivindicação, de defesa de bandeiras, né? Em relação à necessidade do país dispor de uma LDB, porque até aquele período o Brasil não tinha nenhuma LDB, a política educacional era orientada pelas leis orgânicas de ensino que foram aprovadas no governo Getúlio Vargas, primeiro lá na gestão de Francisco Campos e depois na gestão de Getúlio Vargas. Então, eram essas a base jurídica normativa que orientava a organização da educação nacional. Mas a educação brasileira era cheia de problemas. O primeiro problema era o não atendimento à demanda. Então, existia uma demanda concentrada de pessoas necessitando, reivindicando o acesso à escola. Naquele tempo, o período era tão complicado que muitos brasileiros, a grande maioria absoluta dos brasileiros, só conseguiam cursar até o 5º ano do ensino primário, porque a organização, nós não tínhamos educação infantil naquele período, então era o ensino primário, o ensino secundário, o ensino primário de 5 anos, o ensino secundário de 4 anos, o ginásio de 4 anos, e o secundário aí entre os cursos técnicos e outros 3 anos. Então, mas a população, a classe trabalhadora mesmo, ela só conseguia cursar o primário, os 5 anos do primário. A primeira etapa da educação no Brasil, que era o primário, porque naquele contexto não tinha educação básica organizada da forma como ela é organizada hoje. Então, a grande maioria dos brasileiros, muitos deles ficavam fora da escola, e por isso é que vem a ação de Paulo Freire e do DCE, né, da UNE, dos DEAs e de outros educadores que desenvolvem ações de alfabetização da população, né, visando melhorar ou oferecer outras oportunidades de acesso à educação, considerando que o governo não estava preocupado, o foco do governo não era ampliar o acesso à educação naquele período. E aí, nesse contexto político, o Brasil entra em crise. A crise era política, era econômica, era social. No contexto político, o então presidente da República, João Goulart, ele defendia as bandeiras alinhadas mais à esquerda, porque ele era esquerdista mesmo. Né? Então, uma das bandeiras defendidas por ele era a questão da reforma agrária. E tinha outras bandeiras também que incomodavam muito a elite que sempre comandou o poder político no Brasil. Então, por conta de todo esse posicionamento que contrariava o interesse da elite, o presidente era chamado de comunista, tal qual o discurso de hoje, e ele foi deposto do poder. Então, ele foi deposto e assumiu essa junta militar. Então, essa junta militar, quando ela assumiu, uma das primeiras medidas foi a reforma da educação superior, né? Através da Lei 5.540, de 68. Porque no contexto da educação superior, qual era a realidade que nós tínhamos? Nós tínhamos uma realidade de pressão dos estudantes que concluíam o secundário ou científico, né? Pressionando pela ampliação de vagas no ensino superior, para acesso ao ensino superior. Então, naquele período, o vestibular não era tal qual é hoje, classificatório. Os alunos se inscreviam, faziam o vestibular, depois eram aprovados e era chamado somente aqueles que é da questão do número de vagas. Então, aqueles que não eram chamados, eles entravam na justiça e tinham a garantia
do acesso à educação superior. Né? Então, através do dispositivo da justiça, né, do jurídico, eles tinham acesso à educação superior. Quando a ditadura militar assumiu, o que eles fizeram? Com a reforma da educação superior, eles instituíram o vestibular classificatório, tal como é hoje. Então, o vestibular saía com o número de vagas por curso. Só ingressavam na educação superior aqueles que se classificavam dentro do número de vagas. Os outros, somente se alguém desistisse, aí poderia ser chamado para complementar o número de vagas. Uma outra medida bastante efetiva, que, no sentido negativo, que a ditadura militar tomou, foi a criação do ciclo básico. Né? Como naquele período havia uma pujança do movimento estudantil, era um movimento estudantil forte, que assumia posições, que reivindicava, que realizava movimentos de confronto, né, que batia de frente mesmo com o governo. Então, o que eles fizeram? Eles através da reforma, criaram o ciclo básico, e criando o ciclo básico, eles enfraqueceram vamos dizer, essa identidade dos estudantes. O que representou o ciclo básico? Representou a quebra da unidade. Porque não havia assim distinção entre curso ou área. O ciclo básico, quando você se inscrevia no primeiro período, você se inscrevia junto com alunos de todos os cursos, né? Medicina, direito, pedagogia, letras. Então, eram 50 vagas. E ali você tinha alunos de todos os cursos que compunham uma turma e que iam cursar disciplinas do curso básico, que era matemática, português, estatística, sociologia, filosofia, língua portuguesa, matemática, lógica, né? Então, isso quebrou a unidade estudantil, porque o fortalecimento da identidade, a sua identidade com o seu curso, começa a partir do primeiro período, né? Já junto com o seu grupo da turma, né? Sabendo que todo mundo optou por aquele curso, e aí começa a construir um movimento de identidade e fortalecimento. Com o ciclo básico, o governo acabou com esse fortalecimento e com essa identidade. Ele acabou também com a cátedra, ou seja, o professor, ele fazia concurso para X disciplina, e aí ele tinha os professores auxiliares que iam apoiar no desenvolvimento das suas atividades docentes. Então, ele acabou com a cátedra também, né? Ele suspendeu os movimentos estudantis e também os grêmios estudantis. Tudo isso foi suspenso, não podia mais funcionar porque representava ameaça, né, à unidade, ao equilíbrio da sociedade, ao funcionamento equilibrado da sociedade. Mas todas essas medidas do governo militar, elas foram tomadas no sentido de desmobilizar a sociedade, né? Não poderia haver reuniões de grupos, porque tudo isso era considerado subversivo. E contra esses atos de subversão, tinha, né, as instâncias, o DOI-CODE, que atuava prontamente para proibir, né, essas organizações, perseguindo, prendendo, até matando muitas pessoas que foram presas e depois foram encontradas. Então, foi um período que se coloca como um período muito difícil, porque, inclusive, em relação à formação, alguns teóricos não eram permitidos acesso à universidade, que as suas produções teóricas fossem acessadas pelos universitários. Por exemplo, vou dar um exemplo da pedagogia de um soviético, Vygotsky. As obras de Vygotsky só foram entrar no Brasil já nos anos 80, já caminhando para a democratização do país. Antes você não lia Vygotsky, você não lia Gramsci, não lia Marx, esses pensadores críticos, marxistas, eles não era permitido a entrada dele no espaço universitário. Então, era um espaço de cerceamento, né? A coisa era tão grave que
tinha uma disciplina que era Estudos dos Problemas Brasileiros, que era obrigatória em todos os cursos. E nessa disciplina Estudos dos Problemas Brasileiros, eram apresentados, a gente tinha acesso aos problemas, qual era o sucesso, o que o Brasil tinha sucesso, né? E quais eram os problemas que o país tinha que enfrentar para poder se colocar nesse clube dos países em desenvolvimento. E, geralmente, os problemas eram os problemas de infraestrutura. Ele nunca colocava a educação como um problema que deveria ser enfrentado, a baixa qualidade da educação como um problema que deveria ser enfrentado. Ednardo, tu está vendo que eu não estou vendo, não estou olhando slide, né? Eu estou solta no mundo. Está ótima, está ótima. Já é o saber incorporado que vai... O saber que já é incorporado e vai dialogando. Está ótimo, está ótimo. Não se preocupe, não. Tá. Então, gente, nós vamos ter, antes da deflagração do golpe militar, nós vamos ter, em dezembro de 1961, a promulgação da primeira lei de diretriz e base, que recebeu o número 4.021/61. Né? Então, essa lei ela passou mais de 13 anos em discussão. O projeto foi perdido, né? Depois foi encontrado, mas quando ela foi aprovada, ela não mais atendia às necessidades, à realidade do país. Né? Porque uma lei que ficou engavetada há mais de 13 anos, realmente ela estava desatualizada com relação às demandas e necessidades do país. Mas assim mesmo ela foi aprovada e ela deu uma nova organicidade para a educação no país. Ela trouxe o amparo jurídico normativo para a oferta da educação, né? Porque por isso que o nome é Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, porque é nesse texto legal que você tem todo o ordenamento de como deve ser organizada a educação brasileira, qual é o papel dos entes federados na oferta da educação, a responsabilidade na oferta da educação, como se dá essa articulação dos entes federados, né? E aí ela traz essa organicidade, ela também, ela inova porque ela supera alguns dos entraves que não permitiu, por exemplo, a equivalência entre curso técnico e o curso científico. Por exemplo, quem fazia curso técnico, ele não podia fazer vestibular, porque não havia equivalência entre os cursos técnicos e os cursos, o científico. Então, havia um impedimento. Com essa lei, até antes dela, isso foi superado. Ela acabou também com o famoso exame de admissão. O que era o exame de admissão? Também é madureza. Era aquele exame que era o primeiro vestibular que você fazia. Como o número de vagas era muito limitado, o que acontecia? Era a pessoa que pretendia continuar os estudos, ou seja, cursar o ginásio, ela tinha que fazer esse exame de admissão. Era o primeiro vestibular, porque o número de vagas era bastante reduzido. Então, a estratégia faz uma seleção, porque você já elimina a grande maioria e já seleciona de acordo com as vagas que tem a possibilidade de atender. Essa lei, ela permitiu um pouco, mas depois isso foi superado. Né? Depois isso foi superado. E aí, com a deflagração do golpe militar, o que nós vamos ter? Né? Um conjunto de reformas na educação, visando adequar a educação ao projeto de poder dos militares. Então, a ideologia, a organização da educação deveria considerar a ideologia que norteava o projeto político de poder dos militares. Então, com relação à reforma universitária, isso já foi mais ou menos caracterizado, como eu destaquei, né? Acabou com a cátedra, instituiu o vestibular classificatório, extinguiu as entidades de representação estudantis e também de professores. Ele interferiu na vida acadêmica. O problema era tão sério que no espaço das universidades tinham policiais federais que acompanhavam, eram os olheiros do governo militar. Né? Eles passavam, não sei se eu acho que tem.
aquelas portas das salas de aula, que elas têm aquela janelinha de vidro. Aí tem, eu vi. Aqui na minha universidade tem, mas já botaram, já tiraram o vidro e colocaram, substituíram por outra coisa. Então, aquele vidrinho na janela, embora a gente saiba, na Europa ele tem uma finalidade, aqui no Brasil era através daquele vidro que os policiais federais, eles acompanhavam, né, as discussões nas salas de aula, né? Ele nem precisava entrar, ele chegava, botava o rosto ali e observava como é que a turma estava organizada, quais eram as discussões que estavam acontecendo, era uma forma de controle, porque esse período foi um período em que foi exercido um controle, vamos dizer, não vou dizer total, mas um controle muito grande sobre as instituições, as universidades e demais instituições escolares. É nesse contexto também que a reforma da educação superior institui no curso de pedagogia as habilitações básicas, porque as habilitações básicas eles criaram, né? O curso de administração escolar, habilitação básica em administração escolar, em supervisão escolar e em orientação educacional. Então, o gestor escolar, o supervisor cuidando dos professores e o orientador educacional cuidando do aluno. Então, cada profissional tinha uma responsabilidade no sentido do controle daquilo que estava acontecendo na escola. Então, era a questão do controle e da repressão, né? Então, a repressão e mobilização, né, foi uma das estratégias através da qual o governo conseguiu consenso para implantar a reforma universitária de 1968, sob o slogan Restauração e Renovação. Então, a partir desse slogan, eles afirmavam, o discurso era que havia necessidade de restaurar os valores, né, redirecionar, né, a organização e os objetivos da educação superior e renovar o processo de formação desses estudantes, pegando desde a formação política, que no ensino, no ensino de primeiro grau, passou a ter a disciplina de Educação Moral e Cívica, estudo dos problemas OSPB, Organização Social e Política do País. Então, tudo isso era no sentido de garantir esse respeito aos ideais pátrios e a questão da civilidade. Vamos avançar. Próximo. Então, nesse contexto, pós-reforma do ensino do universitário, nós vamos para a reforma do ensino de primeiro e segundo graus. A Lei 4.024 tinha sido sancionada, promulgada em dezembro de 61. Ela vigiu na sua inteireza, assim, integralmente, sem nenhuma reforma, somente até 1971. Em 1971, em agosto de 1971, nós vamos ter a aprovação. E em 60 dias, foi tempo recorde, de elaboração do projeto, discussão e aprovação no Congresso Nacional da Lei Reformista da Educação. Nós, educadores, chamamos de Lei Reformista da Educação porque a Lei 5692, ela reformou, alterou artigo da 4.024. Então, ela continuou em vigência, a 4.024 continuou em vigência juntamente com a 5.540 e a 5692. Então, começou a acontecer, né, essa aprovação de vários dispositivos jurídicos para orientar, para organizar a educação nacional. Então, com a reforma do ensino de primeiro e segundo grau, nós vamos ter uma outra organização da educação no Brasil, né? A lei uniu o ensino primário de 5 anos com o ginásio, e aí ela instituiu o ensino de primeiro grau de 8 anos. E aí a gente chamava primeiro grau menor, que vai do primeiro ao quinto ano, e o primeiro grau maior, que ia do sexto ao oitavo ano, né? Essa foi a primeira medida. A segunda medida
Foi. Então, gente, nós temos aí no ensino de segundo grau, né, que era o antigo científico ou em nível técnico, tinha também o curso normal. Aí nós vamos ter, né, o ensino de primeiro grau, de segundo grau, mas só que ele era totalmente profissionalizante. Nós vamos ter a profissionalização compulsória. Então, todas as escolas, elas não tinham opção. Elas tinham que oferecer cursos profissionalizantes. E essa foi uma medida fracassada desde o seu começo. Primeiro, porque quando foi instituído o ensino de segundo grau profissionalizante, o país não dispunha de professores com qualificação para atender a diversidade de cursos profissionalizantes que foram implantados. No Maranhão foram implantados cursos como metalurgia, porque nesse contexto os metalúrgicos lá do ABC Paulista faziam bastante sucesso, político e tudo mais, né? Então, quando se fazia a pesquisa para identificar quais cursos deveriam ser implantados, então aqui no Maranhão foram solicitados, foi apontado pelos jovens que concluíam o ensino de primeiro grau, era metalurgia, mineração, aí auxiliar de escritório, auxiliar de enfermagem, técnicos em laboratório, uma variedade de cursos, né? Eletricidade, mecânica, muitos cursos. Mas para a maioria do país não dispunha de professores com formação para atender toda essa diversidade de cursos que foram criados, nem também tinha condições de equipar as escolas. Esse foi um contexto de grandes investimentos, porque quem orientou a reforma da educação no Brasil foi a agência americana, né, que em parceria com o MEC, né, que a gente chama de MEC-USAID, né, que é uma agência americana que veio dar consultoria para a realização da reforma. E as escolas que foram implantadas aqui, o modelo das escolas, o modelo arquitetônico das escolas, seguia o modelo de algumas escolas americanas. Eu não lembro, aí no Piauí deve ter ainda algumas escolas ainda com aquela estrutura. Aqui em São Luís ainda tem algumas escolas com aquela estrutura. Então, era uma estrutura totalmente diferente, mas as escolas tinham mobiliário de qualidade, tinham os equipamentos, parte dos equipamentos, mas essa profissionalização, qual foi o fracasso dessa profissionalização? Porque era uma profissionalização que era uma formação profissional que era teórica, porque não tinha os equipamentos necessários, nem os materiais para desenvolvimento dos cursos. Embora o governo brasileiro tenha adquirido os equipamentos junto ao governo americano e junto ao alemão. Então, comprou bastante maquinário que ficaram estragados nas escolas porque não tinha profissionais para implantá-lo nem para operar com esses equipamentos. Então, foi um prejuízo muito grande e havia uma insatisfação muito grande dos alunos e suas famílias com essa profissionalização de faz de conta e que obrigava todos os jovens a fazerem cursos profissionalizantes, né? E aí nós vamos ter uma outra situação, né? É que essa insatisfação começou a pressionar o governo, porque começaram a surgir mobilizações, muito fracas ainda, mas começaram a surgir mobilizações que resultou em alguns pareceres que alteravam minimamente essa questão da profissionalização, mas que o governo foi obrigado a sancionar a Lei 7.024, onde ele desobrigava as escolas da oferta da profissionalização compulsória. Elas poderiam oferecer os cursos profissionalizantes, mas poderiam oferecer também os cursos de formação geral, ou seja, aqueles cursos preparatórios para ingresso nas universidades. Eles faziam essa separação. Cursos para mercado de trabalho e os cursos para ingresso na universidade. Mas isso já foi um ganho, né? Porque antigamente até... Isso eu não lembro o ano agora, mas só os alunos eram obrigados todos a fazerem
os cursos profissionalizantes. E as escolas particulares, tal como vai acontecer agora com a BNCC, porque o que está acontecendo agora, a questão da BNCC, é uma retomada da Lei 5.692. Essa questão dos itinerários formativos, a falta de profissionais na escola para atender a demanda para os alunos, nós não temos condições de cada aluno escolher o seu itinerário formativo. Quem vai acabar definindo o itinerário formativo, que todos devem cursar, é exatamente a escola. Então, essa realidade de hoje com a BNCC, ela já foi vivenciada com a Lei 5.692. Então, é uma retomada de experiências fracassadas, porque a profissionalização compulsória, ela foi uma experiência fracassada, né? Embora a gente ouça ainda alguns pais dizendo vai ter que fazer um curso profissionalizante para entrar no mercado de trabalho, né? Porque o filho do trabalhador ele tem que logo ingressar no mercado de trabalho para garantir a subsistência, né? Senão ele não tem como sobreviver. Apesar de a gente ter melhorado um pouquinho, mas nós estamos retomando aspectos da realidade dos anos 60, 70 e até meados dos anos 80. Tá? E aí nós vamos ver que essa insatisfação com esse ensino profissionalizante levou o governo a aprovar essa lei 7.024, né? Onde desobrigou essa questão da oferta compulsória do ensino profissionalizante. Aí nós vamos ter outra realidade sendo construída no país, né? Com essa possibilidade do aluno optar se ele queria fazer curso profissionalizante ou se ele queria fazer um curso de educação geral, que a gente pode chamar de um tipo científico, para poder se preparar para ingresso no ensino superior. E aí nós vamos construindo uma realidade, porque, paralelamente com essa questão da profissionalização compulsória, nós vamos ter implantado nesse período, as habilitações básicas. Eu não sei se vocês já ouviram falar de habilitações básicas no ensino de segundo grau. Quem já ouviu falar? Então, as habilitações básicas nada era do que o aluno fazia 2 anos, né, de disciplinas comuns e no último ano ele ia optar. Porque na determinada área, na área de saúde, ele podia ser técnico em laboratório, a questão ocular, tinha uma série de possibilidades que ele poderia fazer. Então, a habilitação básica, ela dá a formação nesses conteúdos gerais em 2 anos, e em 1 ano ele faz a parte de formação específica. É mais complicado. Então, gente, trouxe essa questão da reforma, né, do ensino de primeiro e segundo grau, a reforma universitária, né, o fracasso da profissionalização compulsória, e aí a gente vai chegar nos anos, já meados dos anos 70, já chegando nos anos 80, com a mobilização da sociedade em defesa da redemocratização do país. Então, nós tivemos essa mobilização, uma coisa que a gente sente falta, né? Porque eu recomendo a leitura do livro do Germano José Willington Germano. Ele, inclusive, esse livro foi relançado agora no EPEM, um lançamento especial, o livro dele e o livro de Vanilda Paiva. Esse livro é fundamental, porque eu digo sempre aos meus alunos que, se você não conhece como foi construída a história da educação do Brasil, né, você não lê quais foram as dificuldades enfrentadas para construir o que nós temos hoje, não tem como não se comprometer com a defesa, né? E aí a gente sabe que muitos alunos não têm essa necessidade. Oi? Qual o título do livro, por favor? Eu vou botar nas referências. Estado Militar e Educação no Brasil, de 1964 a 1985. José Willington Germano. Ele foi relançado agora no EPEM. Então, tem a edição mais... Eu não sei se está atualizada, né? Mas se é um relançamento, é um lançamento. Esse é um livro que ele está sempre atual.
Porque para fazer para fazer esse movimento de trabalhar como é que foi construída a história da educação no Brasil, não tem melhor que ele. Embora Luiz Antônio Cunha também seja muito interessante, né? Desenvolvimento social e econômico do Brasil é muito interessante. Também a gente fazia a leitura daqueles que a gente chama os clássicos da educação brasileira, que aí tem Raízes do Brasil, tem Caio Prado Júnior, e tem outros, são um total de 5 autores que são chamados de os clássicos da educação brasileira. Mas aí a gente, em relação à política educacional, a gente trabalha com esse aqui, né? Que é do José Willington Germano. E ele é nordestino, né? Ele é aqui do Rio Grande do Norte. E o livro dele está sempre esgotado. Sim. Então, vamos caminhar, porque o tempo está passando, já são 15 horas e 7 minutos. Então, a gente vai chegar agora no contexto da mobilização da sociedade civil em defesa da redemocratização do país, né? Como eu disse anteriormente, o projeto inicial dos militares não era para passar 20 anos no comando do país. Era um tempo menor. Mas nós tivemos no comando do país 5 presidentes. Começou com o Garrastazu Médici, que, segundo consta, mas nada foi provado, que a queda do avião dele não foi acidente, foi provocada, quem não tem como provar, né? Costa e Silva, Garrastazu Médici, que foi um dos períodos mais tenebrosos no tempo da ditadura militar. Então, Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Geisel e Figueiredo. Então, foram 5 presidentes militares. O último presidente militar, que foi o João Batista Figueiredo, ele dizia que ele gostava mais dos animais do que das pessoas, né? Para você ver o nível. Então, o presidente que a gente tem hoje não está muito distante dos seus antecessores. Gostava mais dos cavalos, professor, não é? Ele gostava mais dos cavalos do que das pessoas. Ele tinha criação de cavalo. Exatamente. Então, ele dizia que ele se relacionava melhor com os cavalos do que com as pessoas. Então, ainda pediu para que se esquecessem dele. E quando ele morreu, realmente, a gente nem ouviu falar quando o Figueiredo morreu, né? Também a história fala que o Ernesto Geisel foi um presidente que, a semelhança de Garrastazu Médici, também foi muito autoritário, né? Foi mais autoritário do que alguns outros, né? Mas foi com o Ernesto Geisel que vai começar o processo de abertura lenta e gradual, né? O que significa isso? Na verdade, era o retorno também, porque o Brasil teve muitos exilados políticos. Paulo Freire, né? A gente pode colocar o educador Paulo Freire e outros. E no campo da cultural, a questão da música, Caetano, Gil, Geraldo Vandré, Chico Buarque e outros, né? Que também se exilaram do país. No campo político, nós tivemos o Miguel Arraes. Miguel Arraes também teve que se exilar do país, né? E Brizola também, né? Além de outros no campo político, né? Então, ele diz que lugar de brasileiro é no Brasil, né? Então, aí começou um processo de abertura lenta, essa é assim que era caracterizada, lenta e gradual, para garantir o retorno dos brasileiros para o país, daqueles que quisessem retornar, que poderiam retornar para o seu país sem serem perseguidos, que não seriam perseguidos. E aí que nós vamos ter o começo do retorno desses brasileiros, e claro que a presença deles na cena política começa a alterar a realidade também do país. Aí nós vamos ter todo o movimento de defesa, né? Se fortalece o movimento de defesa pela redemocratização, e vamos ter várias bandeiras que são apresentadas nesse contexto, né? Na educação, a bandeira é eleição direta, né? Primeiro no contexto global, era a elaboração de uma nova Constituição
considerando que a Constituição anterior já não atendia os anseios da população. A elaboração de uma nova lei de diretrizes e bases para o país, considerando também que a outra já estava uma coxa de retalho de tantas emendas que ela sofreu ao longo dos tempos. Né? Eleição, trazendo mais para o campo escolar, eleição de gestores escolares. A questão da democratização da gestão escolar começa daí. Então, isso é incorporar, e a eleição de um Congresso Nacional, da Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte tinha a responsabilidade de elaborar a nova Carta Constitucional, que foi aprovada em outubro de 88. E aí, essa Carta Constitucional, que é chamada de Constituição Cidadã, ela avançou muito no sentido da garantia dos direitos. E isso incomodou, né, a direita, as elites, né, os detentores do poder, né, com essa garantia de direitos para os cidadãos brasileiros. E aí ela hoje é considerada que é uma Constituição que garante tudo, mas que não efetiva metade do que está garantido lá dentro dos preceitos constitucionais. Né? A primeira, a que a gente pode considerar uma das lacunas, é a questão do acesso à educação para todos os brasileiros. A gente sabe que o Brasil melhorou muito em relação aos indicadores educacionais, mas que ainda temos um significativo número de brasileiros fora do espaço escolar. Né? Claro que a gente sabe que a universalização da educação, que foi um compromisso assumido lá nas conferências de educação para todos, que aconteceu em Jhantian, na Tailândia, que aconteceu em Nova Delhi, na Índia, o país nunca vai conseguir erradicar totalmente o analfabetismo. Né? Mas, pelo menos, reduzir significativamente os níveis, né, os números relacionados ao analfabetismo. Né? E aí nós tivemos um avanço muito grande em relação ao acesso à educação básica. Isso é real. Mas em relação à educação de jovens e adultos, esse atendimento está deixando a desejar. Né? Porque nos anos 50, a população analfabeta ela era atendida através de campanhas. No governo militar, ele criou o Mobral para desenvolver ações voltadas para o atendimento para os adultos analfabetos. Porque essa terminologia de jovens e adultos é no Brasil, né? Os outros países não utilizam essa denominação de educação de jovens e adultos, é educação de adultos. E no tempo do Paulo Freire era educação popular, né? Na Portugal, ele trabalha com educação de adultos, né? Então, eles inclusive, eles ficam questionando por que essa denominação. E eu lembro que a CONAI, de 2010, ela queria incluir os idosos, seriam jovens, adultos e idosos, e que foi cortado lá quando foi aprovado o relatório da CONAI. Não, mas vamos retornar, senão eu vou me perder aí falando dessas questões. Né? Então, aí nós vamos ter, com a aprovação da Constituição em 88, nós vamos ter, né, toda uma mobilização para a aprovação da nova lei de diretriz e base. Eu só vou fazer a introdução do assunto, porque vai ser tratada pela outra professora, né, que vai continuar com vocês. Então, a nova lei de diretriz e bases, ela foi... Primeiro, houve uma mobilização da sociedade através do Fórum Nacional de Educação, Fórum Municipal, Fórum Estadual de Educação, em elaborar um projeto alternativo de LDB. Então, a sociedade se mobilizou, os movimentos sociais, os sindicatos de professores e, né, as associações representativas dos profissionais da educação se mobilizaram e instituíram os fóruns, Fórum Municipal, Fórum Estadual, Fórum Nacional de Educação, que tinha como objetivo fazer essa mobilização para construir um projeto de LDB alternativo e submeter para discussão no Congresso Nacional. Então, através dos CONEDs, eram os Congressos Nacionais de Educação,
foi elaborado e o projeto de LDB foram colhidas mais de 1 milhão de assinaturas, porque tem lá o número de assinaturas para você poder dar entrada num projeto de lei na Câmara dos Deputados, você tem que ter esse X assinaturas. Então, foram coletadas assinaturas, né? As pessoas ainda tinham muito medo de assinar, porque tinha que botar o número da identidade, e aí eles não sabiam o que o governo poderia fazer de posse desses dados de identificação das pessoas. Mas aí foi dada entrada no Congresso Nacional, na verdade, na Câmara dos Deputados, do projeto de LDB elaborado pela sociedade civil, né? Que começou a ser discutida, mas com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, eu saltei propositadamente, porque Sarney, em educação, ele não tem absolutamente nada. As ações de Sarney na área de educação, o que se destaca é a criação, a transformação das escolas técnicas federais em centro de educação, nos CEFETs, no Centro Federal de Educação, Educação CEFETs, né? Os CEFETs. E, inclusive, que ninguém entendeu por que o Maranhão foi contemplado com o CEFET, né? Enquanto outras unidades da federação que tinham melhor condições não foram contempladas por um CEFET. Mas a gente sabe que aí foi a questão política que determinou que o estado do presidente, o estado de origem do presidente, né, ele poderia designar que presentear o Estado com um CEFET, a transformação da sua escola técnica em CEFET. Então, a grande contribuição de Sarney, do presidente Sarney para a educação, foi apenas essa, né? Ele não tem grande... Você analisar o período de Sarney à frente da Presidência da República e as ações do Ministério da Educação, que tinha como ministro Marco Maciel de Pernambuco, não foram ações significativas. As escolas estavam sucateadas, quebradas, sem material, e o Ministério promoveu uma grande ação através do Dia D, onde ele convocou empresas, os pais, os alunos da sociedade civil para se juntarem e fazerem a limpeza da escola, desde a capina até o conserto de cadeiras e pinturas da escola. Porque a justificativa era que não tinha recursos para investir em infraestrutura. O presidente seguinte, que eu também não falei nada das ações dele, é porque a única ação do Fernando Collor de Mello em relação à educação foi a elaboração e aprovação do PNAEC, que era o Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania, que foi lançado, mas nunca foi implantado, né? E chegando no Itamar Franco, é que nós vamos ter algumas ações, como a promoção da Conferência Brasileira Nacional de Educação, porque era um dos compromissos assumidos pelo país, que ele tinha que promover a Conferência Nacional de Educação para poder, a partir do relatório dessa conferência, elaborar o Plano Decenal de Educação. Então, o Brasil, ele teve, primeiro, um Plano Decenal de Educação e tem os Planos Nacionais de Educação, os PNS, né? E esse agora a vigência encerra em 2024. Então, em relação à organização da educação, nós vamos ter avanços com essa configuração da educação que é dada a partir da LDB, né? Muita coisa, muitas mudanças e avanços, inclusive com relação à concepção de educação, né? Que essa concepção de educação é uma concepção avançada. Vocês vão ver isso com a professora que vem a seguir. Mas, para muitos pesquisadores, inclusive Saviani, ele diz que a lei é uma lei minimalista. Por quê? Porque ela tem tudo. O que você imaginar, a LDB tem. Mas ela precisa dos decretos, de resoluções, para poder ser implementada, para aquilo que está na letra da lei possa valer de fato. Então, para valer de fato, tem que ser através de um decreto-lei, que vai definir as condições concretas para contemplar aquilo que foi contemplado na letra da lei.
Então, por isso que ele diz que ela é uma lei minimalista. Ela contempla tudo, mas, ao mesmo tempo, ela não contempla nada, porque precisa de dispositivos complementares para fazer vigir o que foi contemplado na letra da lei. Então, a realidade que está sendo retratada hoje em relação à educação se assemelha muito ao que foi, o que a gente percebe quando analisa, quando estuda, quando pesquisa sobre a realidade da educação brasileira a partir dos anos 30 para cá. E o governo Fernando Henrique Cardoso, né, que apesar dos muitos avanços que a gente tem que acreditar a ele, mas foi um governo que foi totalmente descomprometido com a educação. Por exemplo, ele sucateou as universidades, né? Ele não promoveu concursos públicos para a reposição do quadro de servidores, porque no governo Fernando Henrique Cardoso nós tivemos o que vai estar acontecendo hoje, que é a fuga de cérebro. Pesquisadores brasileiros consolidados se mudando para outros países pela falta de condições objetivas para trabalhar nas suas instituições. Então, as universidades foram sucateadas na sua infraestrutura física e também na de pessoal e de equipamentos e materiais, né? Nós tivemos a redução do quadro docente, a redução do quadro de técnicos administrativos, laboratórios que não funcionavam ou não existência de laboratório e uma certa, vamos dizer, cristalização da oferta. Né? Cristalização da oferta, que durante muito tempo ficou assim. Por exemplo, aqui no Maranhão, a UFMA, ela ficou totalmente sucateada e ela só foi recomposta quando teve aquele evento da sociedade da SBPC, que aí houve um investimento maciço para a realização da SBPC aqui, e aí a universidade teve que ser toda reestruturada para poder sediar a SBPC. Então, a gente vê que a história política do Brasil, e também em relação à história, à política educacional, ela é de movimentos de idas e vindas. Ora avanço, ora retrocesso. Ora ela avança, ora ela retrocede. Então, agora nós estamos vivendo um momento de retrocesso, que eu espero que a gente comece a subir, né? Emergir, né, desse buraco para poder vislumbrar outras possibilidades para que a gente possa garantir o acesso àquele direito constitucional, né, o direito público subjetivo de acesso de todos à educação. Eu quero dizer para vocês que eu construí um texto para essa fala, mas quando eu sei que começo a falar de política educacional, eu termino deixando a escrita para lá e prefiro falar assim, né, livre, para me poder articulando as ideias de acordo com o conhecimento que eu tenho a respeito dessas questões. Então, eram isso. Tá pesado. Tá ok. Então, muito obrigada, gente. Francisca, Tchau. Eu que agradeço aí sua presença, viu? Tchau.